Olá, bem-vindo ao Eu Medito. Meu nome é Otara Arpana e para começar essa série de conversas sobre meditação, eu quero iniciar com uma pergunta que eu acho essencial para quem quer iniciar nesse caminho ou para quem está em busca de autoconhecimento. Vamos lá? Eu queria começar fazendo uma reflexão sobre essa folha em branco. Todo começo é uma folha em branco, né? Todo início a gente não sabe como ele vai se desenhar. Quais são os traços, qual é a mão, qual é o caminho que vamos fazer nesse processo de autoconhecimento. Todos os dias, por exemplo, quando a gente acorda, é uma grande oportunidade que temos nesse dia. É uma folha em branco. Uma folha em branco, ela carrega consigo todas as possibilidades, né? É um espaço vazio, onde temos total liberdade de fazer o que quisermos. É onde temos a permissão de sermos o artista e o protagonista da nossa própria história. A folha em branco, ela é magnética, ela é aliciadora da ação, né? Ela nos convida a preenchê-la. Uma folha em branco é um espelho límpido de nós mesmos. Eu gostaria de começar a desenhar essa folha em branco colocando uma pergunta. E essa pergunta é que vai nortear toda a nossa conversa e também que vai nortear o meu desenho aqui. Essa pergunta é o que é meditação? Quando nós iniciamos qualquer coisa na vida com certezas, eu acho que isso deixa todo o processo raso, superficial. Então, todo começo eu prefiro começar com perguntas. Porque começar com as perguntas é permitir que várias respostas aconteçam. O grande valor de começar com uma pergunta é que ela não precisa só de uma resposta, ela me dá a possibilidade de várias respostas. Acho que essa que é a grande mágica e a grande liberdade da pergunta, né? Quando a gente vai iniciar um diálogo, por exemplo, quando a gente chega com muitas certezas, essa conversa ela não cresce, ela não aprofunda, né? A pergunta ela nos ajuda a aprender a escutar, né? Porque quando você faz uma pergunta, isso subentende que você quer ouvir uma resposta. O interessante dessa pergunta é que ela não pode ser mensurada apenas com uma resposta fixa, né? Porque meditação, ela é uma experiência. Então, aqui, ó, o primeiro risco. E isso é maravilhoso, porque isso significa que cada pessoa vai chegar, através da sua própria experiência, a várias respostas. E por ser uma experiência, é algo vivo, né? Então, olha a riqueza disso, né? Se você tem as suas próprias experiências, né? E a gente conversa, e a gente troca, a gente compartilha essas experiências, a minha experiência fica mais rica com a sua e a sua se acrescenta com a minha, né? A minha experiência encontra a sua e cresce, se alimenta, né? Se aprofunda. A meditação tem essa capacidade de se multiplicar, de se expandir, né? É o próprio sinônimo de compartilhar. Todos os dias quando eu me sento para meditar, eu me faço essa pergunta, porque eu não tenho uma resposta fixa para ela. E eu adoro isso, porque meditar se torna uma eterna novidade cotidiana. Uma eterna. Eu não tenho uma resposta, mas eu tenho várias indicações de caminho. Então não é uma coisa fixa, engessada, não é uma certeza. Meditação ela é uma experiência e por isso ela é viva, né? Ela é orgânica e ela traz uma novidade cotidiana constante, ou seja, cada vez que eu sento para meditar, eu experimento alguma coisa. Eu sinto alguma coisa, eu percebo novas nuances, né? Novas matizes da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo, né? E tem dias que são bons, tem dias que nem tanto. Ou seja, não é uma coisa, meditar não é nada entediante, né? A meditação, ela é uma prática para todos. Esqueça essa ideia de que meditação é uma coisa para monge, né? Ou que é algo difícil de fazer. Pelo contrário, a gente nasce sabendo meditar.
O estado meditativo é o nosso estado natural de ser. Então a gente já sabe meditar. O que a gente faz agora é justamente relembrar esse processo. Relembrar esse estado meditativo que é o nosso. Todo o nosso processo de condicionamento e educação, ele fez com que nós nos esquecêssemos. Ele nos distanciou desse estado meditativo de ser. Repara uma criança, por exemplo, uma criança brincando. Ela é absolutamente inteira no que ela faz, né? Ela não tem distração. Ela é presente, ela é absoluta ali naquele momento. Isso é ser meditativo, né? Ela não fica pensando no futuro, o que ela vai fazer depois da brincadeira ou né, apegada ou sofrendo com o passado. Ela é absolutamente inteira no presente. Meditação não é difícil, é algo simples e fácil. É um processo de devolver-se para si mesmo. Difícil realmente é ficar nesse estado onde nós estamos, né? De total identificação com os pensamentos, um estado de tensão constante. O nosso estado natural é um estado contrário a isso, ele é um estado relaxado e presente, meditativo. Então a meditação é para todos, é uma prática totalmente inclusiva, né? Sem qualquer tipo de religião, dogma, porque é você consigo mesmo. É uma ferramenta de autoconhecimento. Eu costumo dizer que meditação ela faz parte do meu kit de manutenção diária. Assim como eu escovo os dentes, assim como eu tomo banho, assim como eu alimento meu corpo, eu medito. Eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer por mim. Se a gente fala sobre felicidade, sobre amor, sobre realização pessoal e não toma uma série de cuidados, né, de si, eu acho que isso é uma grande contradição. Porque como que a gente pode realmente esperar coisas tão grandes, né, na vida, como felicidade, amor, sucesso, se a gente não é nem fiel no pequeno? Para a gente ser fiel no grande, a gente precisa ser fiel no pequeno, né? Cuidar dessas pequenas coisas cotidianas, que eu acredito que é justamente nas pequenas coisas que a gente consegue experimentar os grandes milagres da vida, né? As grandes revelações da vida. Eu acredito que elas estão no cotidiano, na vida simples, né? Do dia a dia. Eu não negligencio essa parte. E para isso eu preciso ter essa ferramenta que é a meditação, para que eu consiga ter essa atenção para esses cuidados diários. E aqui entra uma outra questão, né? A meditação ela traz um novo ingrediente para a nossa vida, que é o ingrediente da atenção. A gente acha que sabe o que é atenção, mas a gente não sabe. Por exemplo, a gente só lembra do nosso corpo quando ele está doente. A gente nunca lembra do nosso corpo quando ele está saudável. Eu acho isso extremamente grave, né? Eu acho isso sintomático e é um sintoma claro da nossa desatenção e desconexão da vida. Então, quando a gente começa a meditar, a gente traz esse novo ingrediente para a vida, que é o ingrediente da atenção. E aqui, tudo muda, toda a qualidade da nossa vida muda. Para mim, a atenção é como a qualidade de estar presente, de estar inteiro, confiante e entregue no aqui e agora. Olha o poder disso. Comumente, os nossos pensamentos eles estão no passado, né, ou no futuro. E a gente nunca está presente. E toda a vida acontece no presente, né? A gente reclama que as coisas não dão certo, que a vida é difícil, mas você está presente? Você está com atenção plena para receber e viver essa vida? Existe uma historieta zen que fala que a vida ela bate na nossa porta todos os dias, mas que não tem ninguém para atender. Porque a gente nunca está presente, a gente sempre está no passado ou então fazendo projeções futuras e a gente nunca está conectado com esse momento, com esse aqui e agora, né? Com essa atomicidade presente. Vocês já perceberam que tudo que a gente coloca atenção cresce e tudo que a gente tira atenção morre?
Isso é muito claro quando a gente cuida de uma planta. Se a gente não rega e não aduba essa planta, ela morre. Agora, se a gente todos os dias vai lá, cuida dessa planta, né, rega, aduba, essa planta ela vai crescer, florescer, dar frutos e ela vai nos alimentar. Quando a gente desassiste alguma coisa, isso tende a morrer, né? A atenção ela é o ingrediente maior da vida, ela é o combustível da vida. Na física quântica eles dizem que tudo que a gente coloca atenção é modificado e também nos modifica. Então isso é de um poder tremendo, né? Eu acho que isso é mágico, isso é poderoso, né? E a nossa atenção ela está atrofiada, porque ela não é exercitada. Tudo que não é exercitado atrofia também, né? E a meditação ela é justamente a fisioterapia da atenção, porque é através da meditação que a gente faz esse exercício de fortificar, né, de intensificar a atenção, de aprofundar a nossa atenção. A meditação é essa ferramenta que faz com que a nossa atenção ela cresça, que ela se fortifique, que ela se aprofunde, que ela se estruture. Eu acho curioso porque do mesmo tronco linguístico que vem a meditação, vem também a palavra medicina. E olha que maravilha isso, porque isso nos remete ao quê? À cura, né? Assim como a medicina trabalha com a cura do corpo, a meditação ela ajuda e ela nos ajuda a nos tornarmos mais saudáveis, né? Em todas as nossas camadas aí de percepção do corpo, da mente, das emoções. Uma coisa que eu acho essencial no processo de autoconhecimento é a gente assumir nossa própria responsabilidade do nosso processo. A gente se torna senhor ou senhora de si mesmo. Agora eu não delego essa responsabilidade para mais ninguém. Agora eu sou responsável pelo meu próprio processo. E aí tudo muda. A qualidade do ser humano muda, a qualidade das nossas ações mudam com esse novo ingrediente que é a atenção, né? Eu vou falar um pouquinho da mente, assim. A gente acha que a mente são os pensamentos. E a mente não é os pensamentos. As nuvens são como os pensamentos. Observe o céu, por exemplo. A gente vê as nuvens, né? E o interessante é que as mesmas características que as nuvens têm, os pensamentos também têm. Por exemplo, as nuvens são passageiras, elas vêm e vão, né? As nuvens, elas são amorfas, elas se moldam, né? Elas são grandes, pequenas, mais densas ou mais refinadas, né? Tem dias que o céu está nublado, tem dia que o céu está limpo. Da mesma maneira funcionam os pensamentos. Os pensamentos, eles vêm e vão, eles mudam de forma, né? Existem o que a gente chama de pensamentos bons ou ruins, né? Intensos ou não. Os pensamentos estão contidos na mente, mas a mente não se resume a somente os pensamentos. Os mestres dizem que a mente em seu estado natural ela é clara, espaçosa e silenciosa. Eu posso dizer que existem várias camadas na mente. E uma chave interessante para quando a gente começa a meditar é que quando nós sentamos e nos voltamos para dentro, colocamos a atenção voltada para dentro, é a gente observar os espaços vazios entre um pensamento e outro. E esses espaços, eles também estão nas palavras, né? A gente percebe que entre uma palavra e outra existem espaços. Então essa chave de quando a gente for meditar, a gente colocar a atenção nos espaços entre um pensamento e outro, vai fazer com que a gente experimente essa mente silenciosa, espaçosa e clara. E da mesma maneira, isso a gente pode observar no céu. Quando a gente vai além das nuvens, a gente chega nesse céu, que a gente chama de céu, né?
Mas o céu em si, ele não existe, né? Existe o universo, né? E esse céu, o universo, eu também posso chamar de mente. Ou seja, da mesma forma como acontece conosco, internamente acontece aqui fora, se nós observarmos. Toda a confusão mental que nós estamos vivendo é porque nós estamos identificados com a mente. É como se a gente estivesse apenas olhando para as nuvens e não conseguisse ver o céu. Tire a atenção dos pensamentos e observe o que há por trás desses pensamentos, né? O que existe aí por trás desse pensamento? Questiona isso, né? Vai além disso. Toda a confusão, então, é que nós estamos identificados com os pensamentos. Isso não nos permite ver os espaços entre um pensamento e outro. E isso nos torna voláteis como os pensamentos, né? Cria espaço, torne-se o observador ativo desses pensamentos. Cria uma distância desses pensamentos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma percepção mais clara do que acontece na mente, né? É que quando nós sentimos que nós temos um problema ou quando a gente está chateado ou com raiva, a distância entre os pensamentos ela diminui, ela se estreita. Isso faz com que a gente não perceba as coisas, não perceba as possibilidades de resolução desses problemas ou de saída dessa raiva, né? E por estreitarem esse espaço, a tensão aumenta. E a meditação ela vem junto com essa atenção, ela possibilita com que a gente crie esse espaço para que a gente consiga lidar, né, com essas situações de uma maneira muito mais criativa e muito mais eficaz, né? Os pensamentos eles são visitantes passageiros e não anfitriões. Você é o observador. Para quando você for meditar, faça a seguinte pergunta para si mesmo: quem observa? Quem é esse observador, né? Essa também é uma grande chave para quando a gente começa a meditar. Então a gente tem que tem que perguntar mais do que afirmar nesse processo de começar a meditar. E quando a gente adentra, né, a esse novo espaço, esse novo ambiente, nesse céu-mente, né, nessa mente-universo, existe todo um espaço criativo, um lugar de acolhimento e que podemos acessar a qualquer momento. Ele é nosso, ele sempre esteve conosco. Só que a gente estava esquecido dele. É como se fosse uma casa abandonada. O meditador é uma espécie de cientista. O cientista ele só acredita naquilo que ele pode provar, ou seja, na experiência. Ele não é um crente. Quando eu digo todas essas coisas, eu não quero que vocês acreditem em mim, né? Quero que vocês experienciem e cheguem às suas próprias conclusões, às suas próprias indicações de caminho. E aqui caem todas as crenças, né? Todas as religiões, ideologias e dogmas. Então a meditação nos traz essa libertação dessas correntes do condicionamento. Agora nós somos agentes atuantes, né, e responsáveis pelo nosso próprio processo. O buscador ele tem, né, essa curiosidade viva de querer saber, de não aceitar essa realidade imposta. Aí eu me pergunto, quem disse que tem que ser assim, né? Isso também é trazer novas perguntas, é criar espaço para o questionamento. Não aceitar não significa se rebelar, significa apenas questionar. E aqui surge toda uma nova inteligência, a do humano presente, a do humano vivo. Aqui eu começo a ter minha própria opinião, eu começo a ter pensamentos que eu conheço as próprias raízes. As minhas raízes crescem e isso me possibilita ter maiores voos, né? Existe uma historieta zen que fala das raízes e asas. E isso me provoca uma imagem que eu gosto muito, né? Ter profundas raízes para poder alçar grandes voos. Isso aqui me remete, esse desenho me remete a raízes. É essa minha experiência que me permite alçar grandes voos. Isso é que alimenta a minha imaginação, né? E a imaginação é o que me permite criar, o que me torna criativo. Aí eu te pergunto, qual que é a sua envergadura? E aí me surge uma outra questão aqui a partir disso. Que a meditação é um processo.
A gente precisa entender que meditação é um processo, e por ser um processo, a gente precisa ter paciência para que os ciclos dessa jornada se cumpram. Quando eu comecei a meditar, eu percebi que eu precisava agora aprender a fazer todos os processos da vida com uma outra perspectiva, né? Com esse novo ingrediente da atenção. E isso é renascer de novo, isso é ter que reaprender a fazer tudo novamente. Hoje em dia, uma coisa que acontece muito é que a gente é muito imediatista. A gente não tem paciência para esperar com que os processos aconteçam. Um dos maiores problemas que as pessoas sofrem hoje é de ansiedade. Nós demoramos 9 meses para nascer, depois 1 ano para começar a andar, 2 anos para começar a falar. E a criança, é interessante observar que a criança ela não tem pressa nesses processos. Pelo contrário, ela tem um olhar encantado, né? Ela tem encantamento. Tudo que acontece para uma criança é uma novidade. Então, quando a gente começa a meditar, a gente também vai ter que fazer todo esse processo, né, de reaprender as coisas. Por que não fazer esse processo com encantamento, né, com esse olhar curioso e com paciência, né, para que as coisas realmente cumpram os seus ciclos e os seus processos? A gente precisa dar o tempo dessa atenção se fortificar, dela se estruturar, dela crescer. E a gente precisa ter essa paciência, essa disciplina para sentar todos os dias um pouco para se cuidar. A gente se desconectou dos ciclos da vida, né? Quando a gente planta uma semente, não adianta ser ansioso para que ela cresça, para que ela floresça e dê frutos. A natureza ela tem o seu próprio tempo de acontecer, dela se manifestar. E nós somos natureza também, né? Nós fazemos parte desses ciclos. Só que nós nos desconectamos de toda essa naturalidade que a vida traz nos seus ciclos. Pense você como um jardim, que a atenção é o jardineiro. Todos os dias essa atenção surge e esse jardim é regado, ele é adubado, ele é cuidado. Tudo que você coloca atenção floresce, cresce e dá frutos. Tudo na vida tem um ciclo. O dia, a noite, as lunações, as estações do ano. E a gente vive e se ancora nesses ciclos, mesmo não tendo consciência disso. E esses ciclos naturais, eles são extremamente fiéis a nós, né? Existe uma disciplina na natureza, existe uma fidelidade muito bonita na natureza. E nós somos natureza, né? E parte desse milagre que é estar vivos. E meditar é fazer um retorno para o ventre da existência. É um retorno para o ventre da mãe, a mãe vida, né? E aí precisamos desse tempo de gestação para nascer de novo, para que nos tornemos adultos conscientes. Então, não tenha pressa nesse processo. É um processo que a beleza dele está justamente no caminho e não no fim dele. Viva esse encantamento, essas descobertas com curiosidade, com atenção, com cuidado. Porque esse caminho, a gente não sabe a extensão dele, mas a gente pode brincar nesse processo. Então a meditação leve ela como uma brincadeira. Quando você for meditar, vá com essa intenção relaxada da brincadeira. Isso vai permitir com que as coisas elas sejam mais fáceis e prazerosas. Eu comecei com uma folha em branco. E agora eu tenho esse desenho, né? Esse mapa com várias indicações de caminho do que é meditação para mim. Essa é a minha experiência, essas são as minhas raízes, esses são os meus voos, né? E eu gosto muito dessa espontaneidade desse desenho, de ser a própria expressão da experiência viva. Então, meditem e vamos trocando ideia, porque esse espaço aqui é justamente para isso, para que a gente possa compartilhar experiências, para que eu possa aprender com a experiência de vocês e vocês com a minha. Se você chegou até aqui, eu te convido para fazer uma prática simples de observação. Tire um momento de 10 a 15 minutos no mínimo para você meditar. Assim, quando você fechar os olhos, leve a sua atenção para sua mente e seja uma testemunha dessa mente, uma testemunha descolada. Ou seja, olhe para os pensamentos como se eles não fossem seu. E
observe os espaços entre um pensamento e outro. Faça essa prática durante alguns dias e comente, né? Vamos trocar ideia aqui nos comentários sobre as suas experiências e sobre as suas dúvidas também. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.